Fala pessoal, tudo bem? Bom, então continuando aí o nosso estudo de reta na geometria analítica plana, vamos falar hoje sobre retas perpendiculares, qual a condição para que duas retas no mesmo plano sejam perpendiculares, tá? Então, considera aqui as retas RS, onde a equação da reta R é y igual a mrx mais nr, ou seja, o mr é o coeficiente angular da reta R e o nr é o coeficiente linear da reta R. E tem aqui a reta S, de equação y igual a msx mais ns, então de novo, né, esse ms é o coeficiente angular, tá? E esse ns é o coeficiente linear, ambos aí da reta S. Bom, então essas duas retas, elas são concorrentes e perpendiculares aqui nesse ponto P. Tudo bem? Bom, digamos que o ângulo que a reta R forma com o eixo das abscissas seja alfa. Então, como a gente já viu em aulas anteriores, o coeficiente angular da reta R é a tangente desse ângulo com o eixo x. Então, a gente tem que o MR ele é a tangente de alfa, tá? Agora, digamos que o ângulo que a reta S forma com o eixo x seja esse ângulo aqui, beta. Então, o que a gente tem? A gente tem, então, que o MS ele é a tangente de beta. Beleza? Bom, mas se esse ângulo aqui é beta, esse ângulo daqui ele é, então, 180 menos beta. Perfeito? E aí, repara o seguinte. Esses três ângulos aqui são ângulos internos do triângulo. Então, a soma deles tem que dar 180. Então, isso nos dá o seguinte, ó, isso nos dá aqui alfa mais 180 menos beta mais 90 é igual a 180. Com isso, a gente tem que alfa mais 180 menos beta é igual a 90. Lá da trigonometria no triângulo retângulo, a gente tem que quando dois ângulos somados dá 90, ou seja, quando dois ângulos são complementares, o produto das suas tangentes é igual a 1, tá? Então, vou usar aqui agora uma propriedade lá da trigonometria básica. Então, a gente tem que a tangente de alfa vezes a tangente de 180 menos beta é igual a 1. Ocorre que, na redução do segundo para o primeiro quadrante, a gente tem que a tangente de 180 menos beta é menos a tangente de beta. Isso também é um resultado lá da trigonometria, tá? Já na parte de circunferência trigonométrica. Então, olha só. Então, a gente tem que a tangente de alfa vezes a tangente de beta é igual a menos 1. Acontece que a tangente de alfa é o coeficiente angular de R, então esse cara vou substituir aqui. E a tangente de beta é o coeficiente angular de S, então esse cara eu vou substituir aqui. Sendo assim, o que a gente tem? A gente tem então que a condição para que o produto, para que duas retas sejam perpendiculares é o produto dos coeficientes angulares das retas tem que ser igual a menos 1. Então, essa é a condição no caso em que a gente tem as equações reduzidas das retas. Tá legal? Para o caso em que a gente tem a equação geral das retas, aí vai ser uma outra condição porque são outros coeficientes. Tá? Então, é isso que a gente vai ver agora. Bom, então olha só. Então, vamos considerar que a equação da reta R na forma geral seja ax mais by mais c igual a zero.
e que a equação geral da reta S seja a' x mais b'y mais c' igual a zero. Então, pelo que a gente acabou de ver, para duas retas serem perpendiculares, o produto dos seus coeficientes angulares tem que ser igual a menos 1. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar tanto a reta R quanto a reta S e vou escrever na forma reduzida, tá? Então, ou seja, eu vou isolar o y. Bom, isolando o y aqui na reta R, a gente tem que a reta R fica y igual a menos a sobre bx menos c sobre a, menos c sobre b. Isso, claro, se o b for diferente de zero, tá? Agora, a reta S vai ficar y igual a menos a' sobre b' x menos c' sobre b', aqui também se o b' for diferente de zero. Tá bom? Então, repara, nessa reta aqui, né, nessa equação aqui, o coeficiente angular de R está aqui. E nessa equação aqui, o coeficiente angular de S está aqui. Então, pelo que a gente acabou de ver, a gente tem então que isso vezes isso tem que dar menos 1. Então, eu vou ter menos A sobre B vezes menos A' sobre B' igual a menos 1. Bom, menos com menos fica mais. Esse B vezes B' passa para o outro lado, então a gente tem que A vezes A' é igual a menos B vezes B'. Então, pegando esse menos B vezes B' passando para cá, a gente tem então que A vezes A' mais B vezes B' é igual a zero. Então, com as equações escritas na forma geral, para que as retas sejam perpendiculares, o produto desses dois com a soma do produto desses dois, ou seja, dos coeficientes de x mais o produto dos coeficientes de y, essa soma ela tem que dar zero, tá? Bom, repare que aqui eu tive que considerar tanto o coeficiente de b, né, tanto o coeficiente de y aqui quanto o coeficiente de y aqui é diferente de zero, porque senão a gente não consegue escrever na forma reduzida. Caso seja, né, ou seja, quando esse cara aqui for zero, eu vou ter o quê? Eu vou ter x igual a uma constante, que é o caso dessa reta S aqui. Então, a equação dessa reta S aqui é é igual a x igual a k'. Para eu ter uma reta perpendicular a uma reta desse tipo, eu tenho que ter então uma reta, já que essa reta é paralela, né? Essa reta aqui, ela é paralela ao eixo y. Então, para eu ter uma reta perpendicular a ela, eu tenho que pegar uma reta, então, perpendicular ao eixo x. Só que qualquer equação qualquer reta paralela ao eixo x, ela tem equação de que tipo? Ela tem equação do tipo y igual a uma constante, no caso aqui, eu chamei essa constante de k, tá? Então, no caso que você tem, esse é um caso particular, né, quando você tem as retas, né, paralelas aos eixos coordenados. Então, sempre que eu tenho duas retas paralelas aos eixos coordenados, eu tenho, então, que elas são perpendiculares, né? No caso, paralela a um eixo e a outra reta paralela ao outro eixo. Se eu tiver duas retas paralelas ao mesmo eixo, elas serão paralelas, tá? Então, esse é o caso particular. Tá? O caso geral, né, com as retas, né, que são as retas inclinadas, são as retas que a gente trabalha mais, tem essas condições. No caso da equação reduzida, o produto dos coeficientes angulares tem que ser igual a menos 1. No caso da equação geral, a soma do produto dos coeficientes de x mais a soma do produto dos coeficientes de y tem que ser igual a zero. Beleza, gente?
Tranquilo? Bom, então eu encerro essa aula aqui. Na nossa aula seguinte, então, a gente vai começar a resolver alguns problemas utilizando esse conceito, que é um conceito muito importante, que cai em muitas questões aí nos vestibulares e concursos da vida. Tá legal? Então, gente, até lá.